Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal O que Rola na Geronto, que toda semana traz um convidado super especial, qualificado para o assunto que semanalmente nós alternamos, nós repetimos, nós trazemos assuntos novos para que vocês todos possam acompanhar exatamente o que rola na Geronto, brasileira, internacional, e é um prazer estarmos juntos aqui com você. O nosso assunto de hoje é extremamente importante, eu já vou falar dele daqui a pouquinho, mas eu vou primeiro apresentar o nosso convidado. Ele se chama Luiz Antônio da Assunção. Quem é Luiz? Ele é um farmacêutico e bioquímico, não é? Ele tem pós-graduação em farmácia clínica, com ênfase no acompanhamento farmacoterapêutico e tem pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica. E também ele fez gerontologia pelo IPGG, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. E ele pediu para simplificar, para você não ficar perdido de que tudo isso significa. Ele é farmacêutico clínico. Perfeito. Luísa Assunção, seja bem-vinda ao canal Que Rola da Geronto. Dê a saudação aí para os nossos amigos que nos acompanham e vamos conversar com você. Muito obrigado pela oportunidade, Marília, Dr. Sérgio. Muito obrigado por eu estar aqui, um farmacêutico clínico, para poder falar o que rola na Geronto, né? O que rola entre os nossos idosos que fazem uso de medicamentos. Então, Uhum. muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa trazer aqui um pouco de conteúdo para aquele que vai nos assistir. Com certeza, Luiz. E ó, agora para você prestar atenção no tema do dia, desse episódio, chama-se assim: Cuidado farmacêutico para pessoas idosas, que é o nosso público prioritário, nosso objeto aqui. Então, para começo de conversa, Luiz, vou chamá-lo de Luiz, tá bom? Seu nome está aqui, Perfeito. as pessoas vão gravar. Uma pergunta inicial: existe, por acaso, alguma peculiaridade, né? Ou existem peculiaridades que são essenciais, assim, quando falamos do uso de medicamento em pessoas idosas? E se sim, você pode nos explicar quais são elas? Então, tem alguma, quando fala pessoas idosas e medicamentos, e o que você nos diz sobre isso? Então, Marília, é assim, quando a gente vai entender o paciente que faz uso de medicamento, uma das coisas é quem é o paciente. Ele é um jovem, ele é um adulto, ele é uma mulher, ele é um homem, ele é um idoso. É um idoso e qual a idade desse idoso? Por quê? Porque tudo isso faz sentido quando a gente pensa no paciente usando medicamento, por questões de absorção, de distribuição, metabolismo, de eliminação de medicamentos. Então, quando o farmacêutico, né, que é a essência do farmacêutico é cuidar do medicado, é cuidar do medicamento que o paciente está usando. Então, eu preciso entender quem é esse paciente, e dependendo do paciente, eu tenho os cuidados necessários para que ele faça uso racional dos medicamentos. Eu falo assim, por que que o farmacêutico fica na frente dos medicamentos? Todo mundo acha que é para ele virar e pegar o medicamento e só dispensar o medicamento. Não. O farmacêutico fica ali na frente dos medicamentos, inclusive para proteger o paciente de danos que o medicamento possa causar. Então, Marília, eu acho que a pergunta ela restringe bem a essa situação. Quem é o meu paciente? Se é um idoso, eu preciso entender a absorção desse medicamento, que vai gerar uma consequência de efetividade.
Eu preciso entender a distribuição desse medicamento, que também é impactada a depender da idade desse paciente, e também o metabolismo desse medicamento. Será que esse medicamento, como que está acontecendo o metabolismo ali para esse paciente não sofrer danos ao usar esse medicamento? E, inclusive, a eliminação. Então, sempre que a gente vai fazer algum tipo de monitoramento do paciente, a gente também precisa olhar para alguns exames. E ali fala para mim o estado funcional, inclusive, de fígado, dos rins desse paciente, que envolve o uso de medicamento. Luiz, Sim, mas doutor. seja bem-vindo. A Marília já falou e Sim. eu também queria te agradecer essa sua disponibilidade para falar desse assunto que é importantíssimo na velhice, não é? Importantíssimo. Quem não toma remédio, né? Quem não toma? E o duro é que muitas vezes a gente toma muitos remédios, né? Então, você já nessa sua primeira fala já nos colocou aqui de uma forma muito clara, você demonstra que tem conhecimento mesmo, tá certo? E eu queria continuar, então, te perguntando o seguinte: nesses últimos anos, a abordagem tem sido feita também sobre o metabolismo humano, genética dos indivíduos, entre outras coisas. Isto vem ganhando força, inclusive nessa área da individualização terapêutica. Então, para cada um, para cada pessoa, o que é que conta? Como é que é o metabolismo? Como é que é a genética? Na sua área, isso também ocorre? Você poderia, então, falar um pouco sobre essa questão? Sim, sim, claro, com certeza. Nós não estamos falando assim, as nossas as profissões de saúde, o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, todos os profissionais de saúde se complementam. E aí, quando a gente vai falar de genética, a genética responde para o farmacêutico, como ela responde para o médico, como ela responde para os outros profissionais de saúde também. Então, sem sombra de dúvida, a genética hoje, a individualização do paciente, hoje é fundamental. E é isso, e quando a gente e quando a gente reconhece essa individualização, a gente transforma esse tratamento, porque o tratamento começa a ficar mais assertivo. O paciente, inclusive, pode usar menos medicamento quando a gente trata esse paciente de forma mais individualizada. Então, sem sombra de dúvida, as pessoas respondem diferentemente aos tratamentos individual. Então, nós temos aí alguns medicamentos que o paciente não responde bem. E aí, o farmacêutico precisa estar sempre se atualizando. Tem uma ciência chamada farmacogenética, só que, infelizmente, nós usamos muito pouco ela ainda, né? Que é tipo a gente olhar para os marcadores genéticos desse paciente e, através dele, a gente, caso ele precise do medicamento, a gente entende quais medicamentos o paciente vai responder melhor, né? Mas infelizmente está muito raso ainda. O que mais a gente hoje já consegue colocar em prática é justamente idade, sexo, a composição corporal, o estilo de vida desse paciente, o estado nutricional e a presença de algumas outras doenças. Então, olhando para tudo isso, a gente consegue ajudar esse paciente a fazer uso mais racional de medicamento e pensando na sua individualidade. Oi, Luiz, eu sou Olá, Ieda. Ida. Tudo bem? Desculpa Tudo o bem? atraso. São Paulo, você conhece aquele É, trânsito horrível, e aí eu me atrasei. Peço desculpas para você e para o pessoal do canal. Mas dando continuidade, né? Muito obrigada por você estar aqui conosco. Então, dando continuidade, fala um pouquinho para mim se
da sua especificidade, da sua especialidade, né, da área de farmacologia, você acha que existe especificidade na abordagem farmacológica e nos tratamentos de saúde mental? Ó, essa especificidade, como que seria? Seria tipo assim, porque assim, hoje as atualizações aí, né, foi um dos motivos pelos quais a Marília viu e me convidou para vir conversar aqui, é que a questão metabólica do paciente no que envolve aí a saúde mental. Hum. Então, assim, quando a gente não pode pensar que uma depressão depende apenas de um antidepressivo, né? Então, isso foi o que eu tentei, estudei aí nos últimos 25 anos, estudando pessoas medicadas, acompanhando esse medicado. E a gente percebia o quê? Que ele, na grande maioria das vezes, não respondia bem ao tratamento, apenas ao tratamento farmacológico. E aí era sempre as minhas perguntas, né? Eu fui fazer a farmácia clínica em 2017 porque eu queria mais respostas sobre esses medicados que eu acompanhava. Uhum. E aí eu ainda não tive, quando eu terminei a minha pós de farmácia clínica, eu ainda não tive a resposta. Eu fui entender um pouco melhor quando eu fiz a pós-graduação de gastroenterologia funcional. E aí, depois da pandemia, a gente começou a entender melhor essa questão das especificidades de cada paciente. E aí a gente vê, por exemplo, um paciente com um sintoma de depressão, muitas vezes relacionado a um metabolismo que está todo bagunçado, questões hormonais, nutricional, e que não se restringe apenas ele come bem. Não, não é tão simples assim. Não é porque ele come bem que ele então tenha ele consiga lá atingir um nível ideal de micronutrientes, por exemplo. Então, isso daí fez com que a gente olhasse de forma diferente para todos os tratados, todos os medicados, né? Então, eu acho que a especificidade hoje é olhar o indivíduo em particular, entender que muitas vezes o problema não está onde ele está apresentando um sintoma, e que isso se reflete de outras coisas ou de um organismo todo. É ampliar o olhar sobre esse paciente. Eu É acho ter que, mais não uma sei, visão mais integral, né, sobre o paciente, todas as suas necessidades. Seria esse o caminho, por exemplo? isso mesmo. Então, não é só olhar o sintoma. Qual é o sintoma dele? É depressão. Então, a gente só pensar no neurotransmissor. Não é só pensar no neurotransmissor e querer concentrar o neurotransmissor ali na sinapse. Não é só isso. Uhum. Né? É entender que para ele produzir neurotransmissor, inclusive, ele depende de um estado nutricional, né? Então, é esse pensamento hoje que precisa vir para a nossa prática clínica. Aham. Acho que isso tem crescido. Acho que isso tem crescido, né, Luiz? Porque, assim, até porque a farmácia clínica mesmo, ela está crescendo. Lá no hospital eu tenho os residentes de farmácia clínica, isso Que tem bem, sido ampliado, que legal. ainda bem, né? Ainda Ainda bem que bem. isso tem sido ampliado e faz muita falta, eu acho que faz muita diferença. Eu sinto isso todos os dias no Legal. atendimento aos diferentes pacientes que a gente tem no hospital, a parceria com a farmácia clínica, que não fica só numa coisa de dispensação dos medicamentos, mas não, olhando os pacientes, discutindo os casos, etc., isso tem melhorado muito. Tudo bem Isso. que lá é um hospital universitário, mas que isso seja ampliado para todos os lugares. Já existem lugares que eu também sei que isso está acontecendo e isso é bom, né? Isso Mas, é maravilhoso. Infelizmente, eu sou um entusiasta da farmácia clínica. Eu acompanho a farmácia clínica desde 2000.
e falava todo dia, por que que isso não chega no Brasil? Por que que isso não chega no Brasil? E eu achava até que eu não ia ver. Mas, Aham. felizmente, nós estamos começando. Infelizmente, ainda, muitos colegas não ainda estão preparados para esse desenvolvimento, né, esse serviço farmacêutico, mas já estamos começando. A gente já tem Não, eu acho alguns que são as aí. coisas, são as coisas novas, assim, para qualquer área. Sim, Quando as coisas, você vai conviver com as duas coisas, as mais antigas resistências, as novas que estão entrando, e sim, aí gradativamente as coisas vão sendo modificadas, né? legal. Marília? Sim, Luiz, você Sim, já no começo, né, falou de polifarmácia. sim. Aí agora nós estamos no X dessa questão, ou seja, a gente já ouviu muitas vezes, muitas pessoas falam, mas explica para nós, para todos, né, o que é polifarmácia e o que cuidados nós devemos ter conforme envelhecemos. Podemos tomar tudo que vem, está tudo muito bem? Quais são esses cuidados? Então, é assim, polifarmácia, uso simultâneo de 5 ou mais medicamentos, né? Classificaram assim. E aí, Cinco. Queria que você 5, chamasse a atenção novamente. isso, 5 medicamentos. Uso simultâneo, né, de 5 medicamentos. Tá. Isso é impedimento? Não posso usar 5 medicamentos? Não, não é isso. Tá? Pode sim, desde que tenhamos um acompanhamento, e aí eu chamo de acompanhamento farmacoterapêutico a esse paciente. Não é proibido tomar 5 ou mais medicamentos. O que a gente identifica é o seguinte: pacientes usando 5 ou mais medicamentos e sofrendo algum tipo de PRM, ou seja, algum tipo de problema relacionado ao uso dos medicamentos. E é aí que entra esse profissional farmacêutico, tentando identificar nesse paciente algum tipo de problema. E aí nós temos problemas tantos aí que a gente pode encontrar, inclusive com efetividade terapêutica, com interação medicamentosa. Muitos pacientes estão fazendo uso de vários medicamentos e sofrendo algum tipo de interação medicamentosa. E aí, uma coisa muito importante é assim, medicamentos, interação medicamentosa também é proibido? Não é proibido. Interação medicamentosa, a gente precisa ter conhecimento e o profissional prescritor também precisa ter conhecimento dessa interação. A gente precisa analisar a relevância dessa interação. Muitos estão sentindo. Qual é a relevância? É uma interação principal? É uma interação principal. Então, o risco de usar pode superar o benefício. Então, o farmacêutico é bom nesse sentido, porque muitas vezes o paciente, inclusive, consegue falar coisas para o farmacêutico que ele não tem coragem de falar na presença do médico. Então, eu já atendi várias pessoas que elas falam assim, Luiz, eu depois que ele passou esse medicamento para mim, eu não me dou bem, eu não me sinto bem depois de tomar esse medicamento. Sinto isso ou aquilo. E ela tem medo de falar para o médico, porque muitas vezes ela acha que o médico vai achar que o que ela está relatando é coisa da cabeça dela. Olha o que eu já encontrei. Então, olha como é importante a equipe multidisciplinar atendendo esse paciente e levando ao conhecimento do prescritor. Uma outra coisa que a gente encontra na polifarmácia também é a vários especialidades atendendo esse paciente e fazendo a sua prescrição. E nenhuma especialidade fez o que nós chamamos de conciliação dos medicamentos.
E aí a gente pode encontrar duplicidade terapêutica, ou seja, dois medicamentos com a mesma finalidade. Eu atendi um paciente, um idoso, que já fazia uso de pantoprazol e foi em um médico, um ortopedista, e o médico receitou uma fórmula. E na fórmula veio um medicamento que chamado famotidina, que não teria necessidade, porque ele já fazia uso do pantoprazol. Então, fazer a conciliação medicamentosa, ela é importantíssimo para para essa população que foi medicada nos últimos anos por várias especialidades sem fazermos uma conciliação medicamentosa, né? Entender todos os medicamentos que o paciente usa. E nós estamos hoje, eu estou atendendo uma população idosa medicada, que polimedicada, que está fazendo muita confusão com seus medicamentos em uso em casa. Muita confusão mesmo. Então, quem está em casa, muitas vezes é o próprio casal, que cada um cuida dos seus medicamentos. Outras vezes um já está acamado, o outro ainda tem um pouco de autonomia, mas que está fazendo uma bagunça só com os seus medicamentos. Ele coloca blister dentro de embalagem de outro medicamento. Então, assim, eu encontro de tudo quando eu convido esse paciente para fazer uma revisão dos medicamentos em uso. Eu falo assim: traz a sua cestinha de medicamento, deixa eu ver seus medicamentos todos. E aí, ele coloca todos os medicamentos aqui em cima da mesa e eu vou olhar esses medicamentos. Eu já encontrei clonazepam junto com amlodipino em um blister, em uma caixinha. Um dia ele tomava amlodipino de manhã, um dia, a depender da sorte, ele tomava clonazepam de manhã. Então, por quê? Porque lá no SUS ele recebe as cartelinhas e ele vem para casa com as cartelinhas. E a hora que ele chega em casa, ele distribui ali conforme, né, ele entende. Então, assim, olha, nós temos uma população em casa super medicada e precisam de cuidados e precisam de orientações. E, e essa a minha bandeira, né, dos últimos É. anos como farmacêutico. Luiz, assim, né, quando a gente chega na casa, teve uma época, não sei se ainda é assim, porque eu não estou mais próxima disso, mas você recebia os medicamentos no SUS e aí ele mudava o lote, ele mudava a cor, né? Então aí os pacientes, o que que eles faziam? Eles tomavam o branco, o cor-de-rosa, o azulzinho, era o mesmo. Aí ele passava mal, porque estava tomando um excesso de medicamentos, porque ele estava tomando o mesmo, só que para ele eram medicamentos diferentes, simplesmente porque tinha mudado a cor, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter quando as pessoas elas têm dificuldade para ler ou não entendem o medicamento, etc. Né? Esse é um lado. E o outro, vamos ser honestos, que as pessoas brasileiro vai na farmácia como vai no supermercado, né? Já vai de cestinha, de carrinho, etc. Vai pegando o que precisa, o que não precisa, o que o vizinho indicou, o que viu na TV, etc. Então, essa coisa de pedir para ver o que ele toma é sempre a melhor abordagem. E não o que o médico prescreveu, porque se você perguntar o que o médico prescreveu, ele vai te dar o que o médico prescreveu. Agora, se você pedir para ele te mostrar o que é que você tem de medicamentos, aí for perguntando para ele, só toma isso para quê? Tal. Aí é outro universo, né? Essa é uma coisa que acho que a gente precisa ter claro e as pessoas também. Né? Precisa entender que entra tudo lá e tudo precisa ser metabolizado, pode fazer bem ou pode fazer mal. Não é isso? Perfeito. Mas nessa mesma toada, quando você encontra uma prescrição inapropriada, né, um medicamento inapropriado prescrito por uma pessoa idosa, qual é a abordagem farmacêutica para isso? A gente precisa fazer uma declaração de serviço, e isso quando você evidencia também alguma situação, né? Porque muitas vezes não significa uma prescrição que lá no critério de Beer está lá, medicamento inapropriado para o idoso. Não significa que ele nunca possa usar.
né? Significa que precisamos ter mais atenção com esse paciente. Mas quando a gente encontra um problema nesse paciente com um medicamento, a gente precisa fazer uma declaração do serviço farmacêutico e encaminhar esse paciente para o médico prescritor. O farmacêutico não tem autonomia para retirar medicamento nenhum do paciente. Nenhum. Tá? Infelizmente, a gente, a não ser que seja um problema complicadíssimo ali, que o paciente, com risco de algum sinal, encaminhá-lo. Olha, eu identifiquei uma situação e eu gostaria que o profissional prescritor fizesse uma análise aqui, fizesse uma revisão. É isso. A gente encaminha esse paciente para o prescritor. A gente não retira medicamento do paciente. E se isso, por exemplo, dentro do hospital, a gente, Fica mais fácil, aí é né? mais fácil, né? Quando Mais fácil. toda a medicação que é prescrita chega na farmácia, que é quem dispensa a medicação para o paciente, os farmacêuticos clínicos, eles revisam, né? Sim, Eles dão uma revisada, se tiver errado, não é incomum, né? Às vezes a gente está lidando sim, com residentes, sim. pessoas recém-formadas, etc., que erram na prescrição, né? Ou Sim, trocam os medicamentos. Aí isso é questionado, mas isso dentro do mesmo ambiente. Então, você sim. conversa com as pessoas, chama, Mais fácil. corrige, é mais fácil. Agora, entendi que isso pode acontecer em qualquer lugar e aí existe essa medida. Tá legal. É, Marília? e, e aí Sim. isso pode acontecer fácil, porque, inclusive, a gente, igual você falou, por isso que eu peço para ele trazer todos os medicamentos, as vitaminas, ele vai me falar do chá, É ele porque vai... ele não acha que Isso, nem é, medicamento homeopático, nem isso, fórmula, isso daí não é remédio. ele acha que Só não para você é ter uma ideia, vitamina, ele não acha que é medicamento, ele não só acha. para você ter uma ideia, não é idoso, mas Todo eu mundo. quando atendo uma jovem, eu pergunto para ela, você faz uso de algum medicamento? Ela fala assim, não, não tomo medicamento nenhum. Eu falo, peraí, deixa eu perguntar de novo. Você usa anticoncepcional? Ah, sim, pílula, eu tomo pílula, né? Aham. Então, Toma muita, vitamina? Toma. então ela muitas vezes vem de uma cultura de achar que o anticoncepcional não é um medicamento. Olha isso. O anticoncepcional, as vitaminas, né? As coisas mais naturais, eles não acham que são medicamentos. E tanto que na primeira pesquisa que eu coordeno, a gente faz pergunta separada. Quais são os medicamentos? O senhor toma chás, pá, 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 toma. Isso. Você toma vitamina, isso, aquilo, toma. Então a gente vai colocando e coloca tudo na questão dos medicamentos, depois classifica certo, né? Mas as pessoas não têm essa, em geral, né? Não tem essa Sim, cultura, mas precisa entender. Eu acho importante entender que todos têm efeitos. E às vezes efeitos adversos, né? Efeitos não esperados e combinações inapropriadas. Então é importante isso. é isso aí. E mesmo uma vitamina, mesmo sendo uma vitamina, pode impactar, inclusive, na absorção de um Exato. medicamento, né? Aham. Haja vista, quando a gente fala de interação medicamentosa, não é só interação medicamentosa que existe. Existe a interação medicamento, 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 doença, medicamento, alimento, medicamento, bebida. Então, olha como É um ampli. universo, é verdade, é um universo. Aham. Marília. Perfeito, Ieda, perfeito, Luiz. O Sérgio Pascoal agora está no silêncio. Ele teve um problema lá no computador dele que impediu ele continuar conversando com a gente. Mas o Sérgio nos vê, mas não consegue falar. Mas o Sérgio esteve presente conosco. Ô, Legal. Luiz, a Sim. sua conversa conosco, né, que tem como tema hoje cuidado farmacêutico para pessoas idosas, extremamente útil, necessário, porque ele traz uma figura que é tão importante numa equipe de saúde interprofissional, que é o farmacêutico, e muitas vezes a gente nem contempla, nem cita que o farmacêutico existe. E a gente sabe que, inclusive no SUS, nas UBSs, é um profissional de extrema relevância que às vezes só fala, sabe que tem farmacêutico quando não tem remédio, né? Aí, para reclamar, vai, esse farmácia aqui não serve para nada, não tem farmacêutico. Mas não é nesse sentido que nós conversamos hoje, a gente pediu.
falamos sobre esses cuidados. Você ouviu, que nos acompanha, né? Que é muito bom a gente pensar de que é polifarmácia, que é um conceito muito frequente, muito presente na questão do envelhecimento. E nós tivemos o prazer de conversar com o farmacêutico Luiz Assunção, que colaborou conosco nesse propósito do canal que rola na Geronto, que é trazer um conhecimento qualificado, informativo, sobre as mais diversas faces da velhice, que é isso que nós trabalhamos. Então, já estamos terminando a nossa gravação, mas antes eu vou pedir ao Luiz que faça suas considerações finais para que a gente possa fechar esse episódio de hoje. Por favor, Luiz. Marília, é assim, a polifarmácia nunca ela inicia aos 80 anos de vida. Uhum. Então, o quanto antes você, paciente, puder entender melhor dos seus medicamentos em uso, vai ser importante para você evitar a polifarmácia. Eu acho que uma das coisas, as pessoas também precisam entender o quanto elas precisam saber de saúde para poder evitar os medicamentos. Então, uma das coisas também do farmacêutico é que ele pode ser um educador em saúde. Sempre que a gente cuida do paciente, da saúde do paciente, sempre a gente ganha com esse paciente. Sempre esse paciente vai ganhar. Quando a gente espera o paciente adoecer e pensa que existe um medicamento para cada problema de saúde, nós vamos perder para essa batalha. Então, os medicamentos precisam ser usados no Brasil com mais racionalidade. Perfeito. Muito boa a sua mensagem. E, Ieda, Muito obrigada, Luiz. Eu acho que a gente, quando está falando, principalmente da questão do envelhecimento, que é nosso público-alvo maior, a questão dos medicamentos é muito presente. Então, todo cuidado é necessário. Nem tudo que é feito para o bem funciona tão bem. Então, a gente precisa ter esses alertas e precisa de profissionais habilitados e competentes para nos ajudar a ajudar todo mundo a que as medicações elas venham para ajudar e não para atrapalhar, que é o que muitas vezes acontece quando isso é mal acompanhado, mal introduzido ou introduzido pela própria pessoa sem o conhecimento necessário. Então, muito obrigada e acho que a presença de todos vocês trabalhando com todo o restante da equipe faz a absoluta diferença. Obrigado, Lívia. Obrigado. muito, e em nome do Sérgio, meu, também agradeço a sua atenção hoje nesse episódio do canal que rola na Geronto. Agradeço ao Luiz pela cooperação, pela participação, que dedicou esse tempo para ajudar-nos a refletir sobre a questão da importância, né, de usar os medicamentos com responsabilidade, com cuidado. E muito obrigada a vocês que nos acompanham e até a próxima edição do canal que rola na Geronto. Obrigada. Obrigado.